Programa Transportador, com Eleus Amorim. Oferecimento ALT, 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem, venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo. Acordei sem saber o que o dia ia trazer, mas senti tua mão antes mesmo de eu ver. Nos detalhes simples, no silêncio do ar, tua graça me envolve sem eu precisar falar. Já caí tantas vezes tentando sozinho, me perdi, duvidei, questionei meu caminho, mas mesmo no erro você não saiu. Ficou ali do meu lado quando o mundo caiu, e quando tudo parece não ter solução, é tua voz que acalma o meu coração. Mesmo sem entender, eu vou confiar, mesmo sem ver, sei que vais cuidar. Se o mundo desabar, eu não vou parar, porque em ti, meu Deus, eu sei onde pisar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, transportador do meu Brasil querido. Essa música que você acabou de ouvir é a música do Israel Lopes, e o nome dela é Pensando Grande. Pensando Grande, que é quando ele fala que é sobre uma reflexão para a sua alma. Você, quando ouve uma música dessa, e ele deixa bem uma mensagem para você poder entender que pensar grande é você pensar em Deus, que é o seu maior. Nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, é aquele que resolve todos os nossos problemas. E é nele que você tem que pensar. É nele que você tem que adorar. Quero te convidar você agora também, para poder acompanhar comigo esse vídeo. Olha bem, temos que dar os parabéns à Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, em especial a Polícia Civil de Sinop. Olha aí, ó, batendo pesado na bandidagem que rouba módulo. Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte da operação que a Polícia Militar lá de Rondonópolis, coordenada pelo Tenente Coronel Silva Sá, fez um baita de um trabalho prendendo uma quadrilha, organização criminosa que roubou uma carreta, amigo, 50 toneladas de soja de Sapezal para Rondonópolis. Acompanha conosco a matéria. OP, Tenente Coronel Silva Sá, comandante adjunto do 4º Comando Regional. Passando para informar para vocês uma ocorrência atendida hoje pela nossa equipe de Força Tática do 4º Comando Regional, através do compartilhamento de informações entre os setores de inteligência do 7º Comando Regional e do 4º Comando Regional, Tangará e Rondonópolis. Conseguimos realizar a recuperação de uma carga de grãos furtadas
isso na cidade de Sapezal, no dia 14/8 deste ano. Totaliza aí cerca de 50 toneladas de soja que foram furtadas dessa fazenda, e nós fizemos a apreensão dela aqui na cidade de Rondonópolis, mais precisamente em um barracão onde estava servindo de depósito. A nossa 14ª IPM de Força Tática flagrou o depósito, flagrou o momento que estava fazendo o descarrego do material furtado. 9 pessoas foram detidas e encaminhadas à primeira delegacia, onde vai ser individualizado a realização, ou melhor, a função de cada um destes. Dentre esses que foram detidos, nós temos aí passagens por tráfico de entorpecentes, roubo, furto, associações criminosas, inclusive tem um deles que possuía um mandado de prisão em aberto, todos encaminhados à nossa primeira DEPOL. Polícia Militar, você pode confiar. Parabéns às forças policiais. É combatendo a bandidagem, é para cima desses bandidos que a gente, olha, cada vez mais fica mais tranquilo, porque é difícil você ver roubo de módulo, roubo de peças caras, roubo de carga. É uma praga que a gente cada vez mais tem que ajudar as forças policiais e, quando tem sucesso, elogiar para poder combater esse time de crime. Quero convidar você agora a poder acompanhar conosco uma entrevista que nós fizemos com o candidato ao Senado pelo Estado do Mato Grosso, senhor Pedro Taques, ex-procurador da República, ex-senador, ex-governador. Acompanha conosco agora quais são suas ideias, sua proposta. Com muito orgulho, estamos recebendo hoje aqui no programa Transportador Cidade o ex-procurador da República, ex-senador, ex-governador, um homem que tem uma história intacta na política do Mato Grosso, na parte jurídica de Mato Grosso e que fez história. Senhor Pedro Taques. Governador, obrigado por ter vindo aqui participar conosco. Gratidão pela sua presença nesse debate. Essa é quando eu digo que é com orgulho, porque nós temos aqui para poder falar para vocês sobre a história do Mato Grosso. Não dá para ser contada na parte dos últimos governadores e na parte jurídica que envolveu grandes mudanças no Estado, sem você ver comigo um pouquinho o vídeo que nós vamos passar para você sobre a história do senhor Pedro Taques. Acompanhe conosco. Algumas trajetórias na vida pública são marcadas por cargos, outras por confrontos, decisões e disputas que ganharam repercussão nacional. A história de Pedro Taques passa pelo Ministério Público Federal, pelo Senado da República e pelo governo de Mato Grosso. E agora, em 2026, ele está de volta à disputa eleitoral pelo Senado Federal. A trajetória de Pedro Taques na vida pública começou no Ministério Público Federal. Procurador da República a partir de 1995, ele ganhou projeção nacional pela atuação em investigações contra o crime organizado e contra a corrupção. Em 2010, Pedro Taques foi eleito senador por Mato Grosso. No Senado, entre 2011 e 2014, teve atuação na Comissão de Constituição e Justiça e em comissões ligadas à segurança pública e à reforma do Código Penal. Foi relator da proposta de reforma do Código Penal, um dos mais amplos debates de atualização da legislação penal brasileira desde 1940. Também foi autor de propostas que buscavam aumentar a punição para crimes de corrupção. Em 2013, o Senado aprovou o projeto de sua autoria que propunha classificar a corrupção ativa e passiva como crimes hediondos. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados. Durante o mandato, também apresentou propostas sobre o fim do foro privilegiado em ações de improbidade, o Estatuto da Vítima e o incentivo à qualificação dos trabalhadores. Em 2014, Pedro Taques foi eleito governador de Mato Grosso. Governou o estado entre 2015 e 2019. Depois de deixar o governo, Taques retornou à advocacia e à atividade econômica. Passou a atuar como advogado e professor de Direito Constitucional e Administrativo. Agora, Pedro Taques preside o PSB em Mato Grosso e é candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026.
Na sua nova disputa, apresenta como bandeiras o combate à corrupção, ao crime organizado e à defesa dos interesses de Mato Grosso. Segundo os dados eleitorais divulgados para a eleição de 2026, Tax está entre os candidatos ao Senado pelo Estado. Uma trajetória que passa pela investigação, pelo direito, pelo Senado e pelo governo de Mato Grosso. Uma história que agora entra novamente no debate eleitoral. Senhoras e senhores, com vocês, o candidato ao Senado Federal, Pedro Tax. Muito bem, você conheceu um pouco da história do senhor Pedro Tax. E eu, governador, eu começo com o senhor com uma pergunta. Se me permite também chamar como governador, porque o senhor foi governador e foi um cargo de muito respeito e que eu vejo que o senhor entrou para a história também do Mato Grosso. O que fez o senhor, um homem com toda uma história de vida, homem realizado hoje, tentar novamente um cargo para o Senado da República? Eleus, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo vídeo, por essa pergunta. Quero lhe cumprimentar, todo o seu qualificado telespectador, os amigos aqui da técnica. Sem eles, nós aqui não poderíamos estar. Eu sou uma pessoa que não desisto. Eu sou não perco a capacidade de me indignar. E eu tenho responsabilidade com o estado de Mato Grosso. Eu já expus a minha vida a risco de morte nesse estado, eu e minha filha, combati o crime organizado, como você fez referência, defendi o meio ambiente, defendi as populações tradicionais do nosso estado, defendi o Brasil naquela ação contra os Estados Unidos que passamos a exigir que todos os americanos que aqui entrassem, como eles faziam com os brasileiros lá, tinham que deixar a impressão digital e tirar fotografia. Eu sou um nacionalista, sou filho de uma professora e de um cidadão que tinha 5 hectares de terra. Exerci os cargos mais importantes da República. Fui procurador da República, senador da República, procurador do Estado de São Paulo, governador, advogado, sou professor de Direito Constitucional. Eu estava tranquilo, esperando o momento correto de voltar para a política. E o Brasil vive um momento de grande perturbação. Você sabe disso. O momento em que a democracia, na minha avaliação, ela se encontra em risco. Eu sou um democrata, um defensor da Constituição, por isso recebi um convite do presidente Alckmin, que é do meu partido, para que eu fosse candidato ao Senado. E eu, como não sou filho de pai assustado, como tenho muitos defeitos, mas eu não tenho o defeito do medo. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo para ter medo. Eu resolvi ser candidato. É uma eleição difícil, mas todos os candidatos têm sua história, têm sua legitimidade e eu tenho a minha. Meu nome é Pedro Tax, meu número é 400. Este ano, cada cidadão tem direito a votar em 2 senadores. Lembremos que São Paulo tem 46 milhões de habitantes, 70 deputados federais. Mato Grosso tem quase 4 milhões de habitantes, 8 deputados federais. Os estados são diferentes na Câmara, o que não ocorre no Senado. São Paulo, apesar do seu poderio econômico, da sua população, São Paulo tem 3 senadores. Mato Grosso tem 3 senadores. É ali no Senado em que os estados são iguais. E eu me vejo com legitimidade para ser candidato ao Senado e por isso eu quero pedir o seu voto, o seu apoio. Lembremos sempre, muitas pessoas não sabem, este ano nós teremos eleições para senador e cada cidadão tem direito a 2 votos. Você vai poder escolher 2 senadores e eu quero merecer um dos seus votos. A história do senhor é muito combativa, principalmente com a questão de irregularidades, criminalidade. E eu tenho acompanhado no momento atual, e eu quero tocar nesse assunto com o senhor aqui, esse assunto da Oi. O senhor foi aquele que fez a denúncia, que partiu. Como que o senhor conseguiu chegar a esse caso? Ok, muito obrigado por essa pergunta. Em novembro de 2024, portanto bem antes das eleições, nós fomos convocados por servidores públicos e sindicatos para analisar o caso dos consignados. O que é isso? Em 2024, a partir de 2024, muitos servidores começaram a reclamar que não tinham assinado o contrato, estavam sofrendo de juros abusivos e os sindicatos resolveram nos contratar.
Nós começamos a analisar os consignados e chegamos à conclusão que 45 mil servidores estavam sendo roubados. Por que roubados? Eleus, as pessoas, você é um empresário, você sabe que um pacto, um acordo, ele precisa de um contrato, como consignado. Nenhum dos servidores tinha o contrato. Aí, quando nós investigamos isso, nós chegamos ao Banco Master. Nós identificamos que alguns fundos de pessoas famosas do nosso estado tinham sido criados e administrados pelo Banco Master. Dentre estes fundos, alguns que receberam recursos, dinheiro do Estado, de uma execução fiscal, no caso da Oi. Chegamos no Banco Master, chegamos na Oi, aí separamos as investigações. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou advogado, tenho minha expertise, de investigação corporativa, o nosso escritório tem essa expertise, o AFG Tax, e nós separamos consignados e Oi. No caso dos consignados, nós conseguimos que os servidores ficassem sem ter o desconto na sua folha de pagamento nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 2025. Aí, subsidiamos o Ministério Público Estadual com documentos, ele ajuizou a ação e várias consignatárias estão sendo processadas em razão desse nosso trabalho, porque deram prejuízo a 45 mil servidores públicos. Muitos servidores com problemas emocionais, psicológicos, com dívida, porque você sabe, eu sei, o seu qualificado telespectador sabe, que quando o cidadão tem dívida, ele briga com a família, briga com o filho, porque ele quer sustentar a sua família. Muitos servidores recebiam 10, mas 8 eram descontados pelas consignatárias com juros abusivos, 4%, 6%, 8% ao mês. Isto endividou muita gente, notadamente porque o governo Mauro não pagou RGA dos servidores. Deixamos essa investigação de lado, ajuizamos as ações e separamos na Oi. O que foi o caso da Oi? O Estado de Mato Grosso, em 2009, ele passa a cobrar um determinado valor de imposto da Oi, que é uma telefônica. E a Oi perdeu esta ação para o Estado. O Estado tinha o direito a esses valores que já tinham sido arrecadados. Segundo a Oi, eram 585 milhões de reais. Isso transitou em julgado. Depois disso, a Oi, no Supremo, ajuiza uma ação que recebe o nome de ADI. O Supremo reconheceu que a lei que fundamentava a cobrança do Estado de Mato Grosso não era lei, violava a Constituição, era inconstitucional. E disse: Oi, você tem direito a reaver esses valores. No entanto, a Oi não vai lá na boca do caixa e pega o dinheiro do Estado. A Oi, como você, empresário, como você, cidadão, teria que ajuizar uma ação rescisória. Só que a Oi tinha o prazo de 2 anos para ajuizar a ação rescisória. Está na lei. A Oi perde o prazo. Mesmo perdendo o prazo, o Estado de Mato Grosso não contesta a ação. Não contestou a ação. Imediatamente, um famoso advogado do Estado pede que o Estado de Mato Grosso celebre um acordo com a Oi. Aí, lá na Procuradoria-Geral do Estado, o Estado de Mato Grosso aceita, em 17 minutos, o início das tratativas para o acordo. Onde ele aceita isso? Numa mesa, que recebe o nome de mesa de consenso, que foi criado pelo governo federal para que o Estado negociasse aquisições, contratos administrativos. E o caso da Oi não era contrato administrativo, não era aquisição, era matéria tributária. E a lei proíbe que matérias tributárias o Estado faça esse tipo de acordo. Mas o Estado de Mato Grosso fez o acordo. A Procuradoria-Geral do Estado, você sabe disso, você é empresário, ela recorre de tudo, até o Supremo. Nesse caso, não contestou a ação rescisória e fez um acordo que não poderia ter sido feito o acordo. Muito bem. Pela lei, mesmo se pudesse ter feito o acordo, o Estado deveria pagar por precatório. O que é precatório? Precatório é um nome feio que está escrito no artigo 100 da Constituição, que é uma fila.
em que, se o Estado lhe deve alguma coisa, o Estado tem que colocar você numa fila. Lá tem professores, lá tem empresários nesta fila, para que o governador, e eu já fui governador, não possa prejudicar os adversários, os inimigos, e não possa beneficiar os amigos. Por isso tem a fila do precatório. Nesse caso da Oi, o acordo não poderia ser feito, o cálculo foi feito errado e o pagamento foi feito via precatório. O governador Mauro Mendes autorizou o pagamento sem precatório. Saíram da conta do Estado 308 milhões de reais. Eu vou repetir, 308 milhões de reais. O que dá para fazer com 308 milhões de reais? Dá para construir um leito de hospital em cada município, 2 leitos em cada município. Dá para contratar 4 mil policiais durante 4 anos. Por favor. Uma pergunta. Qual a justificativa para não ter se cumprido a fila? A justificativa é que a matéria não seria tributária. Como não era tributária, podia... Foi mais ou menos assim. Faça que depois eu resolvo. Pelo que eu tenho acompanhado, vi que em outras matérias também, em vídeo justificativa, o trâmite do processo entre essa aprovação toda, é verdade que correu num perímetro de tempo entre 25 minutos? 23 minutos. As negociações para o acordo foram 3 meses. Mas para que o procurador-geral aceitasse o acordo, o governador aprovasse, o secretário de Fazenda, Galo, mandasse pagar, 23 minutos. Muito bem. Saíram 308 milhões da conta do Estado. Para onde foram esses 308 milhões? Para 2 fundos. Aí vários fundos em cascata chega em um fundo que compra créditos de uma pessoa jurídica chamada Minerbras. Esse assunto é o assunto da Oi, que realmente tem impactado muito, que deu toda essa operação da Polícia Federal. Me permita, eu peço desculpas por interrompê-lo. Quando nós chegamos a esse material, o que eu fiz? Eu não joguei para baixo do tapete. Eu denunciei isso na Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal fizeram as buscas na casa do Mauro, em razão dos documentos que eu juntei. Mas eu não fiz só isso. Eu denunciei no Tribunal de Contas e o Sérgio Ricardo me garantiu que vai investigar. Denunciei no Ministério Público Estadual e o Ministério Público Estadual até agora não fez nada. Fora esse caso que a Polícia Federal já está investigando, que tem todo esse acompanhamento, eu vi sobre a questão da saúde. Eu vi o senhor fazendo críticas pesadas sobre os contratos da saúde. O senhor também acompanhou todos esses assuntos da saúde? Imagine, em 2019, quando eu saí do governo, eu fui muito criticado. E é assim que ocorre com a política. Se eu não quiser ser criticado, eu fico em casa. Eu não vou ser político, eu não vou ser jornalista, porque todo dia você está aqui na imprensa. Você vai dar uma entrevista, vai comprar alguma coisa no supermercado, tem alguém, oi Deus. E o político tem que ser cobrado. O senhor, como projetos que o senhor está levando para o Senado, eu queria colocar quando o senhor tomar posse, para poder encarar e mudar. Eu tenho hoje, eu quero aqui falar com uma precisão muito grande. Eu venho acompanhando sobre a situação dos servidores públicos com empréstimo consignado. Mas vou deixar uma coisa bem clara para o senhor. O consignado virou uma praga tão maldita que está acabando com a vida de servidores públicos e também de trabalhadores da iniciativa privada. Verdade. Hoje, esses empréstimos consignados que são feitos para as empresas descontar em folha de pagamento, está tomando uma proporção tão grande que isso tem que ser proibido, tem que ser acabado. Ao mesmo tempo, dessas bet virou uma praga, essas bet com jogo, e que eu não consigo entender como isso veio ser aprovado e tem acabado com a vida de milhares de famílias que estão se endividando, pais, filhos viciados em jogos, acabando com tudo. Por favor, o senhor leve essa proposta para poder acabar com isso. Me permita? O celular é um instrumento muito bom. Agora, você pode cometer crime através do celular. Consignado é algo muito bom, o consignado. Porque o consignado, os juros são menores, porque
A instituição consignatária, ela sabe que ela vai receber porque está descontado na folha de pagamento, tem a garantia. A minha mãe, quando eu comecei a mexer com os consignados, ela disse, eu fui almoçar com minha mãe, eu almoço com minha mãe quase todos os domingos. Ela falou, eu estou até com vergonha, mas eu tenho consignado. Ela é servidora pública. A minha madrasta, eu tenho consignado. Minha irmã tem consignado. Aí eu comecei a estudar o caso. E 45 mil servidores. Você está dizendo que o cidadão da iniciativa privada. Hoje, nós temos o chamado superendividamento. Né? Nós temos uma população de endividados, né? E ainda tem esta praga chamada BET. Eu quero dizer a você, cidadão mato-grossense, eu sou contra a BET. Contra. Se tiver BET, tem que pagar 90% de imposto de renda. Porque tem que pagar muito, como ocorre em outros países. Porque a BET leva o cidadão até roubar para jogar na BET. Eu sou contra a BET, sou contra jogos de azar. Eu quero dizer a você isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as consignatárias fraudam os aposentados e deixam os aposentados. O que nós defendemos? Existe um programa do governo federal chamado Desenrola, porque muita gente está endividado. O Desenrola permite que bancos públicos comprem a dívida com juros menores e dê um prazo para que o cidadão possa pagar, e uma carência, e também este cidadão, ele tem o seu nome retirado dos sistemas de negativação, como Serasa, porque ele não pode comprar nada. Então, nós temos que mudar isso. Eu defendo que o cidadão tenha um prazo, como diz minha mãe, um suspiro, para que ele possa pagar com juros menores na lei do superendividamento. Isto faz com que o cidadão tenha capacidade de mais comprar, capacidade de buscar outras formas de melhorar a sua vida, a vida da sua família. Por quê? Ele não recebeu, se for servidor público, o RGA. Ele é aposentado. Mauro cobrou a previdência dos aposentados. Ele está endividado com o consignado, ainda tem BET, aí ele está quebrado, ele não compra. Um dia desses eu vi uma entrevista do seu amigo Júnior Verdão, ex-presidente da Federação do Comércio, que ele disse exatamente isso. Este cidadão, nós precisamos, que está endividado, esta cidadã, nós precisamos trazê-los para que eles possam comprar mais, a distribuidora, o supermercado vai vender mais, vai pagar mais impostos, trazê-los para o comércio novamente. O que é o projeto Malha Fina? Esse projeto Malha Fina é o seguinte, eu vi uma entrevista do deputado federal Medeiros, ele disse o seguinte, olha, os 6 meses antes da campanha eleitoral, o político não pode ser investigado. Com todo respeito, isto é uma vergonha. Para mim, ninguém está acima da lei. O político não pode estar acima da lei. Eu desejo que o político seja investigado. Eu não tenho nenhum inquérito policial contra mim. Eu não tenho nenhum processo. Eu não tenho medo da Polícia Federal amanhã bater na minha casa. Agora, quem tem medo é que não pode ser político. Imagine, se o político ficar 6 meses antes das eleições, como que é o Medeiros, eu penso que nem os eleitores do Medeiros concordam com isso. Eu desejo que o projeto Malha Fina, ele permita que a Receita Federal fique com uma lupa no patrimônio do político. Por que isso, Eleus? Sabe por quê? O cidadão entra na política quebrado, aí sai milionário. Ele entra com um Corsinha. Você já teve Corsa? Eu já tive um Corsa. Ele entra com um Corsinha, aí ele sai bilionário. Como é possível isso? A Receita precisa ter uma fiscalização mais forte em cima dos políticos. É isso que eu defendo. Diferente daqueles que querem fazer uma blindagem no político. Eu defendo o fim do foro privilegiado. Para mim, o Supremo Tribunal Federal também está a merecer algumas mudanças. Primeira mudança, se você me permite. Proibição, vedação de que ministro do Supremo decida sozinho. É as chamadas decisões monocráticas. Ele sozinho resolve a vida do Brasil todo. Isso não é possível. Isso não existe no mundo todo. Servidor público que fica rico sendo servidor público, alguma coisa errada tem. Porque não dá. É impossível. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes.
uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a LT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela LT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A LT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa. E ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. E eu quero te convidar você agora para poder conhecer um pouquinho daquilo que o Sindmat pode oferecer para você, para toda a sociedade que está aqui em volta também dessa nossa nova sede. Agora, o corpo jurídico do Sindmat. Estamos aqui de segunda a sexta-feira para ajudar e colaborar com os associados do sindicato, do Sindmat, prestando esclarecimentos para as empresas transportadoras, estadia, acidente de trânsito, relações trabalhistas, tributário, tudo isso você associado pode vir até nós, que nós estamos aqui à disposição de vocês. O William vai falar agora quais são os procedimentos hoje que um transportador rodoviário que precisa hoje estar adequado dentro da nova legislação, o que o Sindmat oferece. O Sindmat conta com vários benefícios para o associado. Benefícios esses como assessoria jurídica, consultoria em dúvidas diante da Cefaz, dentre outros. O Sindmat também é um ponto de atendimento credenciado junto à NTT para proceder no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o RNTRC. Hoje, o associado, além dele ter um atendimento prioritário na entidade, ele conta com um desconto que gira em torno de 50% no custo do cadastramento, recadastramento e movimentação de frota em geral. Além disso, pode participar também das negociações de convenção coletiva, dentre outros benefícios. Você que ainda não é associado, pode entrar em contato conosco pelo sindmat@sindmat.org.br e pedir a sua ficha de credenciamento. Vai participar também de todos esses benefícios. Esse é o Sindmat, associando ideias e buscando solução para o transporte rodoviário do nosso país. Só existe uma forma da gente continuar sendo o mesmo, se reinventando sempre. De um ponto a outro, a gente entrega histórias de superação, de fé, de persistência e de legado. A gente cuida das suas coisas como se fossem as nossas. A Carvalima não sou eu, é você. Somos movimentos que ajudam a contar a sua história e continuar escrevendo a nossa. Carvalima, 35 anos. Movidos pela confiança. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a Set Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Retornamos de nosso intervalo. Como o senhor vê hoje, no estado do Mato Grosso, a questão de as rodovias federais que estão sendo pedagiadas e rodovias estaduais que têm sido pedagiadas? Como o senhor tem visto esses contratos que têm sido elaborados e que têm sido feito até denúncias da malha rodoviária do estado dessas privatizações? Eu até comentar um pouquinho sobre aquele trecho de Juruena, lá em cima, lá agora, que o governo do estado
determinou o rompimento do contrato e a multa das empresas que fizeram aquele trecho. Como o senhor está vendo esse assunto pedágios em Mato Grosso? Ok. Eleus, eu defendo a iniciativa privada. Eu não quero morar na Venezuela. Mas também eu tenho para mim que o Trump não pode invadir Venezuela. Cada um cuida do seu quadrado. Muito bem. Eu defendo que o Estado esteja onde ele é absolutamente necessário. Saúde pública, segurança pública, educação pública de qualidade. Isso não significa que nós não possamos ter hospitais privados, escolas. Isso é possível. Aliás, a Constituição diz que a saúde deve ser preferencialmente pública, depois filantrópica, as fundações, como Santas Casas. Aliás, eu criei o fundo para as fundações, para o Hospital do Câncer, para a Santa Casa. Muito bem. Depois, iniciativa privada. Estrada. Se o Estado ele fizer a estrada, ele precisa ter maquinário, ele precisa ter manutenção, setor de contrato, setor de fiscalização. Eu defendo concessões públicas. Vamos falar o caso da BR 163. Essa BR era um caos. Aí houve a privatização, melhor dizendo, concessão para a Odebrecht. A Odebrecht quebrou. Aí ficou parado. Aí o Estado de Mato Grosso, com a autorização do Tribunal de Contas, foi lá e pagou, via MTPAR, R$1 bilhão para os bancos que a Odebrecht devia. Esse dinheiro foi para um fundo chamado REAG, que lavou dinheiro do PCC também, na Faria Lima, na Operação Carbono. Muito bem. Aí o Estado de Mato Grosso foi lá no BNDES, Jaime Campos foi junto, eu vi, a deputada Rosa Neide foi junto, conseguiram, da União, 5 bilhões e 500 milhões para a concessão que o Estado retomou para fazer a duplicação. Está fazendo a duplicação. A minha preocupação é a denominada barriga de aluguel. Você sabe o que é barriga de aluguel? Esses 5 bilhões são dinheiro da União. Foi o presidente Lula que mandou. É o dinheiro da União Federal, fundo do Tesouro Nacional. Aí já tem um amiguinho, um inho, que vai receber a concessão. Isso recebe o nome de barriga de aluguel. É lógico que a duplicação da rodovia ficou muito bonita. Agora, quem vai pagar isso são os próximos governadores, porque o recurso é da União. Tudo certo? Muito bem. O pedágio, ele tem que manter o equilíbrio entre o que foi gasto e o que é gasto para a manutenção das estradas. Em Mato Grosso, as rodovias estaduais, muitas foram pedagiadas. Vou dar um exemplo. Canarana, Paranatinga. Eu, na MT-130, pavimentei até 7 placas, depois chegar a Boa Esperança do Norte. E a Canarana a Paranatinga, nós começamos e meiamos a obra de Canarana a Paranatinga. Esta obra tem pedágio. Eu recebi denúncias de Canarana que o pedágio é um valor absurdo, porque os amiguinhos é que ganharam o pedágio. Veja o caso da BR-174. Era BR-174, o governo do estado trouxe para si, ficou MT-170, Juruena, Cotriguaçu, lá em Colniza. Essa MT-Sul, ela fez a obra, só que a obra esfarinhou. Aí a culpa é do Sérgio Ricardo. Quero mandar um abraço ao Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas, que foi muito criticado por estar exercendo a sua atribuição constitucional. Eu sou contra a corrupção. Eu defendo que político não possa fazer delação premiada. Como que você vai ensinar para o seu filho, a senhora que está me ouvindo, ser honesta, se os bandidos, aqueles que cometem crime, não são responsabilizados? O crime passa a compensar. E o crime não compensa porque não é certo. O crime não compensa porque quem pratica o crime tem que ser responsabilizado. É isso que eu defendo. Política de saúde é um assunto que muito me preocupa quando eu vejo a situação hoje a nível de Brasil. Eu tenho um filho autista, nível 3, que é o Rafael Vinícius, que hoje ele é um homem já, um jovem adolescente, com uma mente de uma criança de 1 ano e meio. Esse assunto me preocupa muito, que eu vejo hoje a dificuldade, e é um número que é muito preocupante, que hoje nas famílias, 82% das famílias que têm um filho autista, 82% é a mãe solo que cuida e toca a vida. Rala para poder manter. Qual é a política que o senhor hoje vê
que poderia ajudar essas famílias, não só autistas, mas como síndrome de Down e várias outras que pudessem ter uma mudança de vida para melhor? Imagine, a escola pública ela tem que ser inclusiva, ela tem que trazer essas pessoas para o seu seio, para que nós possamos superar o preconceito, superar as diferenças com acompanhante, para que essas pessoas possam frequentar as escolas, na medida do que é possível, frequentar nas escolas públicas. Mato Grosso tinha 700 escolas, o Mauro fechou mais de 100 escolas. Nós precisamos que a escola seja este instrumento de acolhimento. E para isso, os profissionais da educação precisam ter qualificação maior para que possam tratar estas pessoas que são especiais de uma forma também especial. E eu defendo a necessidade de políticas públicas do governo federal, do governo estadual, para que estas pessoas possam ser acolhidas. Como? É lógico que ele tem alguma dificuldade. Esta dificuldade não significa que ele não tenha algumas qualidades. Para que essas qualidades possam ser identificadas e ele se sentir útil. É por isso que o Estado ele tem que fazer algumas coisas. Aqui o Estado tem que fazer isso. Eu tenho um grande amigo meu, o Dr. Reinaldo, ele tem uma clínica toda especializada no autismo. Eu não sei até que grau ele faz isso, né? Agora, nós precisamos identificar isso antes, nós precisamos ter o cirurgião da saúde bucal, que é o cirurgião dentista, com a especialidade própria. O Estado tem que dar estas condições. Por quê? Ora, quem tem dinheiro vai em profissionais da iniciativa privada. Mas e aquele que não tem dinheiro? A identificação anterior ou prévia, preventiva, faz que nós possamos inseri-los o mais possível dentro daquela comunidade que ele vive. Como o senhor vê hoje esse assunto que tem tido uma repercussão muito grande, até investigações do ministro do Supremo, Flávio Dino, tem coordenado, emendas parlamentares. Como o senhor vê esse assunto de emenda? O senhor acha que tem que haver uma mudança ou tem que continuar do mesmo jeito? Então, imagine o seguinte, tecnicamente, um deputado federal, um senador, um deputado estadual, um vereador, são parlamentares. Eles têm basicamente duas atribuições, duas funções. Uma primeira função, que é criar leis, para que nós possamos viver em sociedade, termos segurança, termos paz. Esta é uma função dele, criar leis. Os parlamentares não criam leis, aí o Supremo cria leis, aí é culpa do Supremo. Segunda função dos parlamentares, fiscalizar. Fiscalizar se o dinheiro da Oi foi roubado, fiscalizar a saúde, fiscalizar o presidente da República, os governadores, os prefeitos, fiscalizar o judiciário. É uma função de fiscalizar. Infelizmente, no Brasil, virou uma confusão. Porque o legislativo, ele não cria leis e não fiscaliza. Veja a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com raríssimas exceções. Os parlamentares, eles passam a pensar só em emendas parlamentares. Mas é muito bom para aqueles que gostam de panhar que tem emenda, porque um pouquinho do dinheiro da emenda é panhado. Não existe no mundo todo algo parecido com o que ocorre no Brasil. Governador, estamos encerrando a nossa entrevista. Considerações finais para o senhor, para a população de Cuiabá, de Várzea Grande, de todo o Mato Grosso. O meu nome é Pedro Taques, eu sou candidato ao Senado. Você pode entender que eu tenha errado como governador. Eu não supri todas as minhas expectativas como governador. Agora, eu fiz o que era possível naquelas circunstâncias. Eu não roubei R$1. Eu devo ser um dos poucos, talvez 5, ex-governadores do Brasil que não tem nenhum inquérito, nenhum processo. Sabe por que isso? Eu tenho vergonha na cara. Eu olho para os olhos da minha mãe, porque ela sempre falava, entre o fácil e o certo, faço o certo. Muito bem, agora como senador, o povo diz que eu orgulhei Mato Grosso no Senado. Eu enfrentei Renan Calheiros, eu criei o projeto do novo Código Penal, foi aprovado no Senado, eu transformei corrupção em crime hediondo. Eu quero orgulhar Mato Grosso. E para isso, eu preciso do seu voto. Cada cidadão este ano tem direito a eleger 2 senadores. Você pode escolher 2 senadores. Escolher e votar em 2 senadores. Eu preciso do seu voto, para que eu possa voltar a Brasília e continuar a orgulhar Mato Grosso. Procure avaliar o caráter, a índole de cada um
e com a sua consciência você eleja o melhor para o Mato Grosso. O intuito do nosso programa é levar para você o conhecimento, conhecer um pouco de todos aqueles candidatos, para você poder ter uma definição em quem votar. Saiba que o teu voto e o meu voto, assim como o voto de qualquer um, ele é igual. Ele tem o mesmo valor e o mesmo poder. Valor de honestidade, de ética, de você procurar saber em quem votar corretamente. E você entender que esse passaporte que você está dando para aquele que você vai votar, que você vai dar para ele, você está dando um passaporte para ele poder ter e fazer, com o teu respeito, a tua concessão, projetos, leis que virão a mudar a vida nossa, a minha vida e a vida do Brasil inteiro. Vote com sabedoria, vote analisando e pesquisando a vida daqueles que estão se colocando o teu nome à disposição para poder pleitear uma vaga, seja ela na presidência da República, do governo do Estado, Senado, deputado federal ou deputado estadual. Pense bem, pense com coerência e faça a coisa correta. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes, uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a ALT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela ALT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A ALT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a SET Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa. E ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. O que mais importa na viagem? Para alguns, o mais importante é a jornada, para outros, o destino. E tem quem diz que é a companhia. Há mais de 35 anos, a Carva Lima Transportes começou a sua viagem em Mato Grosso, localizado bem no coração do país, transportando sonhos. A nossa jornada ainda estamos percorrendo. Hoje, estamos em 75% do Brasil, entregando confiança com agilidade e segurança. Temos mais de 100 unidades em 3 estados, mais Distrito Federal, com 700 veículos rodando. Companhias não nos faltam. São mais de 2.000 colaboradores e mais de 100 mil clientes. O nosso destino parece não ter fim, porque enquanto tiver chão para percorrer e pedidos para entregar, estaremos viajando. Então, para nós, o que mais importa na viagem é o que nos move, a sua confiança. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Neste país, os empresários são vistos como mentirosos, exploradores dos trabalhadores. Mas a verdade é bem diferente disso. Afinal, eles não sabem como é ter que demitir alguém, ou como é trabalhar e não levar nada para sua casa porque teve que pagar todas as despesas e impostos da sua empresa. Eles não sabem o que é se dedicar para manter seus clientes e, mesmo com todo o esforço, perdê-los. Eles não sabem quanto tempo das vidas das nossas famílias perdemos porque temos um negócio para tocar.
E quando tudo dá errado, ainda dizem: não te avisei? Quando dá certo, dizem que foi sorte. As leis protegem nossos funcionários e concordamos com isso. Mas quem nos protege? Empreender é correr riscos para alcançar recompensas tão grandes quanto o que renunciamos para percorrer essa aventura. E mesmo assim, não somos bem vistos. Muitos julgam nossas empresas e a nós mesmos. Mas eles não conhecem os nomes daqueles que são responsáveis por fazer toda a economia do país girar. Eles não nos conhecem. Precisamos mudar. É a nossa responsabilidade falar mais alto. Precisamos defender o que é nosso. Não podemos deixar nos colocar em mais adjetivos. Vamos colocar as empresas em seu devido lugar. Nós, empresários brasileiros, somos apaixonados e trabalhadores. Arriscamos tudo pelo que acreditamos. Então, não tenha medo de reconhecer o seu sucesso, de querer viver grande, porque você trabalhou duro e conquistou. Isso é seu. Empresas movem a economia. Empresas beneficiam a sociedade. Empresas geram empregos. Empresas geram desenvolvimento. Muito prazer, nós somos os transportadores rodoviários de cargas. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e agora eu vou te convidar você para acompanhar conosco piso mínimo de frete. É um assunto que impactou o mercado inteiro, que impactou a economia e hoje você vai acompanhar conosco. O Sindimate realizou um evento muito importante, trazendo um grande palestrante para poder falar sobre essa política, a política de preço, aquilo que vai impactar a vida do transportador rodoviário de carga, como também da sociedade, porque, querendo ou não, quem paga a conta no final sempre somos nós. Mudaram as regras para quem contrata e para quem presta serviço no transporte rodoviário de carga. A nova legislação traz alterações que mexem diretamente com a rotina das transportadoras, dos caminhoneiros autônomos, dos embarcadores e dos contratantes de frete. O evento foi realizado no auditório aqui do SESC Senat em Cuiabá. Entre os principais pontos abordados estão piso mínimo do frete, CIOT, responsabilidade de quem contrata e de quem transporta, além das sanções e regras aplicadas pela ANTT. O descumprimento das regras pode trazer problemas e penalidades durante a fiscalização. É para explicar todas essas mudanças e mostrar o que precisa ser feito na prática que o setor se reúne neste workshop sobre a nova legislação. A palestra foi conduzida pelo Dr. Rodrigo Salermo, advogado especialista em TRC, Transporte Rodoviário de Carga, que falou sobre as mudanças da nova legislação. Para quem trabalha com o transporte rodoviário de cargas, a legislação deixou de ser apenas uma questão burocrática. Ela interfere diretamente na contratação do frete, no registro da operação, na documentação e também na relação entre quem contrata e quem transporta. Essa lei tem um impacto de grande relevância para os transportadores, para a cadeia logística como um todo. E um ponto principal dessa legislação é que ela traz um recado bem direto. É a rastreabilidade das obrigações do transporte. E essa rastreabilidade passa por uma regra geral e obrigatória para todos, que é o CIOT para todos, que é um código de rastreabilidade das operações. Um dos pontos que ganhou destaque é o CIOT, Código Identificador da Operação de Transporte. O CIOT funciona como um registro eletrônico da operação perante a ANTT. Nele ficam informações como contratantes, transportador, veículos utilizados, origem, destino, tipo de operação e valor do frete. A responsabilidade pela emissão do CIOT é o contratante, aquela que vai executar a operação. Então é a ETC que vai executar o transporte, que vai ser o responsável pela sua emissão, numa regra geral. Aí nós temos as peculiaridades, as exceções. Por exemplo, quando um embarcador contrata a ETC que vai emitir o CIOT. Quando essa ETC contrata uma outra ETC, é a ETC que vai executar o transporte, que vai emitir o CIOT. Quando uma ETC contrata um TAC agregado, é a ETC contratante que vai emitir o CIOT. E assim, toda a cadeia tem o seu responsável pela emissão do documento regulatório.
Eu sei que são vários pontos abordados nessa palestra. Falamos do CIOT, vamos falar um pouquinho a respeito do piso mínimo do frete também. O piso mínimo do frete é uma obrigatoriedade para toda aquela operação que eu tenho uma carga lotação que preenche aqueles requisitos da resolução 5867 da NTT. Então, ou seja, eu preciso observar as tabelas, seja A, B, C ou D, da ANTT, de acordo com a classificação da minha operação, quantidade de eixos do meu caminhão, a distância que eu vou percorrer. Eu tenho que ter todo esse preenchimento para eu fazer o cálculo do piso mínimo. Um assunto bastante comentado com relação ao piso mínimo de frete. O que acontece quando uma empresa contrata um frete com um preço abaixo do piso? É o maior risco que nós temos hoje na cadeia regulatória. Eu não vou conseguir nem gerar o meu CIOT, que é o meu código da operação, o identificador da operação, se ele estiver abaixo do piso. Então, ou seja, eu preciso observar o piso para que eu consiga emitir um documento regulatório. E a sua inconsistência vai provocar uma multa de R$ 10.500, podendo chegar até R$ 1 milhão. A operação precisa ser cadastrada corretamente e as informações precisam estar de acordo com a realidade do transporte. Doutor, falar um pouquinho a respeito da importância desse evento. Como ela é uma lei nova, apesar dela tratar de assuntos antigos, a tabela do piso mínimo, ela é um assunto antigo. Só que agora ela está trazendo mais eficácia na fiscalização do cumprimento. Então as transportadoras, o transportador autônomo, as embarcadoras devem ficar atentas a essa lei 15.485. Doutor, para quem está em casa, de forma bem simples e clara, o que muda de objetivo, de fato, dessas novas regras da NTT? É exatamente a sistemática de fiscalização, que agora ela é uma fiscalização 100% eletrônica. E tanto ao emitir o MDFE, ou durante o transporte, ou até o final pode acontecer essa fiscalização. E as multas são pesadas. E a responsabilidade também é pesada, porque pode ocorrer o cancelamento, a suspensão do Registro Nacional do Transportador. Aline, a importância de eventos como este, promovido pelo Sindimate? É muito importante, né? Porque assim, mantém nós, empresários, sempre atualizados, porque está sempre havendo muitas mudanças. Então, nós estamos sempre a par da situação. O Eleu sempre dá um suporte muito bom para nós. Então, é sempre muito importante a gente estar por dentro, né, das atualizações do dia a dia. O que te chamou mais atenção nessa nova legislação? Achei bem interessante a questão do CIOT, né, a obrigatoriedade do piso mínimo, que sempre teve, mas agora é obrigatório, então é muito bom a gente estar sempre a par para evitar as multas, né? Na sua opinião, essas novas regras impactam diretamente a operação da empresa, né? Impacta muito, porque senão tem as multas que são bem pesadas, bem salgadas, então no dia a dia tem que estar sempre se atualizando, sempre atento às mudanças. Olha, as mudanças atingem praticamente toda a cadeia do transporte rodoviário de carga. Piso mínimo, CIOT, contratos, responsabilidade e fiscalização passam a exigir ainda mais atenção de quem contrata e de quem presta serviço. Para o setor, informação também é uma ferramenta de trabalho. Entender a nova legislação pode ser a diferença entre uma operação regular e uma operação que termina com prejuízo ou penalidade. As imagens do Michael Kurpel, Luiz Carlos Magalhães para o programa Transportador. O Brasil é um país que toda hora e a todo momento ele cria leis e cria complicadores para poder complicar a vida minha e a sua. Deveria ser um país que ter o reconhecimento daquele que presta um bom trabalho, aquele que transporta desde o medicamento que você toma em casa, do alimento que nós se alimentamos, da roupa, da caneta, do agro, da indústria, tudo aquilo que você imagina, nós deveríamos ser valorizados sem ter uma obrigatoriedade. Mas o problema é que o reconhecimento muitas vezes não vem. Aí entra a política da obrigação. Ter que se criar uma lei para poder definir que você tem que pagar o justo, o correspondente para aquele que presta o serviço de transporte rodoviário de carga.
É uma lei que é pesada, multas são muito pesadas. Quem não cumprir, não pagar o que está determinado em lei, a multa, amigo, 10.500 pode chegar até R$1,5 milhão de reais. Então você hoje, que contrata um transportador rodoviário de carga, e você que subcontrata também e não paga corretamente o que está definido em lei, se prepara que você vai ter uma canetada logo aí na tua vida. Com essa matéria, encerramos o nosso programa. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Programa Transportador, com Eleus Amorim. Oferecimento ALT, 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem, venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo.